Essa mensagem hoje é para redicionar a sua caminhada, a sua jornada. É uma palavra do Senhor para você e é também para endireitar os caminhos que você tem trilhado. Pode ter certeza que a partir de hoje você anda com passos mais firmes e mais certeiros. Há momentos na vida em que a caminhada fica torta sem que a gente perceba. Não é sempre um desvio brusco, escandaloso ou visível aos outros. Muitas vezes é um pequeno desalinhamento do coração, uma decisão tomada sem oração, uma dor não curada, uma concessão silenciosa, uma esperança que foi se apagando. E quando nos damos conta, estamos já cansados, confusos espiritualmente, pesados e perguntando a Deus por que o caminho ficou tão difícil. Mas hoje o Senhor libera uma palavra, não para te acusar, e sim para te endireitar, porque Deus não corrige para destruir, Ele corrige para te alinhar. Ele não te expõe para te humilhar, Ele revela para te curar. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa não é poética, é espiritual, prática e viva. Deus endireita caminhos que se dispõem a ser entregues a Ele. Endireitar a caminhada começa no interior. Ninguém anda torto por fora sem antes ter se desalinhado por dentro. O coração é um volante para a vida. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração se enche de medo, de mágoa, de orgulho, de incredulidade ou autoproteção, os passos passam a refletir isso. Muitos não estão em pecado escancarado, mas estão fora de posição espiritual. Estão andando, mas não estão no centro da vontade de Deus. Estão fazendo coisas boas, mas fora do tempo de Deus. Estão servindo, mas sem intimidade com Deus. Estão até orando, mas sem quebrantamento. E Deus hoje Ele te chama. Ele chama você de volta para o eixo. Não ao eixo da religião, mas ao eixo da obediência simples, da dependência diária, do temor sincero. O Senhor endireita a caminhada quando você para de justificar erros e começa a assumir responsabilidades espirituais. Enquanto Adão justificava, o Éden permanecia fechado. Enquanto Saul justificava, o reino lhe era arrancado. Mas quando Davi reconheceu, mesmo em meio ao erro, Deus o restaurou. Em Salmo 51 não é apenas um salmo de arrependimento, é um manual de realinhamento com o Senhor. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas ensináveis, pessoas que tremem diante da palavra de Deus, pessoas que, quando confrontadas, não fogem, não atacam, não se defendem, mas se rendem ao Senhor, se rendem à vontade do Pai. Endireitar o caminho exige humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A graça não é permissão para continuar errando, é poder para voltar ao caminho certo de Deus.
Talvez você esteja cansado porque está carregando pesos que Deus nunca te mandou carregar. Culpas excessivas, responsabilidades emocionais que não são suas, expectativas humanas, palavras lançadas contra você que você internalizou como verdades. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio de Deus não é apenas descanso físico, é um reposicionamento espiritual. Ele tira o peso para que você volte a andar direito. Caminhar com Deus não é caminhar pesado, é caminhar consciente. O jugo de Cristo é suave, porque ele anda junto. Quando você tenta resolver tudo sozinho, a caminhada entorta. Quando você se submete, ela se ajusta. E Deus também endireita a caminhada quando você decide obedecer, mesmo sem entender tudo. Abraão não tinha mapa, mas tinha uma promessa. Pedro não tinha garantias, mas tinha palavra. Maria não tinha explicações, mas tinha obediência. Muitas vezes o entendimento vem depois do primeiro passo, depois do segundo passo, e não antes. Se você só anda quando entende tudo, quando entende a tudo, você nunca anda por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é ausência de medo, é decisão de obedecer, apesar de se ter medo. Quando você escolhe obedecer, Deus ajusta o caminho debaixo dos seus pés. A palavra, ela diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Não diz que o homem perfeito tem passos confirmados, não, mas o homem bom, aquele que escolhe o bem, mesmo em meio às suas lutas. Há caminhos que se entortam por causa de alianças erradas, companhias erradas, conselhos errados, vínculos emocionais que Deus nunca aprovou. A Bíblia é clara: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando você anda com quem não teme a Deus, mais cedo ou mais tarde, sua caminhada sofre interferências. Não porque a pessoa é má, mas porque o espírito que a governa não está alinhado com o Espírito de Deus. Deus não te chama para isolar-se, mas Ele te chama para discernir. Há relações que drenam a nossa fé, que normalizam o pecado, que enfraquecem o temor. Endireitar a caminhada, às vezes, exige cortar acessos, ajustar limites, definir prioridades. E isso dói, mas cura. Isso fere o emocional, mas salva o espiritual. O Senhor também corrige a caminhada quando você passa a valorizar a presença mais do que os resultados. Muitos se perdem não porque pararam de orar, mas porque passaram a orar apenas por coisas. Buscar a Deus pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. Isso gera uma espiritualidade utilitária. E Deus não é ferramenta, Ele é o Pai. Quando você volta a desejar a presença, a palavra, o secreto, o silêncio com Deus, algo se alinha dentro de você. O profeta Isaías, ele disse: ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz, ela não grita,
ela sussurra. Só ouve quem desacelera, só discerne quem se aquieta. Uma caminhada acelerada demais quase sempre sai da rota. Talvez você esteja vivendo as consequências de escolhas erradas, e isso não significa que Deus te abandonou. Isso significa que Ele está te ensinando. A disciplina do Senhor é prova de filiação. Se Ele não te amasse, te deixaria perdido. Mas porque Ele te ama, Ele te corrige. Porque Ele te ama, Ele te confronta. Porque Ele ama, chama você de volta. Não confunda correção com rejeição. Deus não rejeita quem se arrepende. Se Ele restaura, Ele reconstrói, Ele faz caminhos no deserto e rios nos ermos. O passado, ele não tem autoridade para definir o seu futuro, quando há arrependimento genuíno desse passado. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer erro ou pecado. Endireitar a caminhada também envolve alinhar a sua língua. Muitos tropeçam não pelos pés, mas pela boca. Palavras de murmuração, de incredulidade, de autodepreciação, de julgamentos constantes. E a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Se você declara derrota, você colhe cansaço. Se você declara fracasso, você perde a força. Mas quando você passa a declarar as palavras de Deus, mesmo em meio à dor, algo muda no ambiente espiritual. Davi se fortalecia no Senhor, quando tudo ao seu redor era contrário. Ele escolheu falar com Deus antes de falar com o medo. Então, faça isso. Fale com Deus. Fale antes de reagir. Ore antes de responder. Louve antes de reclamar. Isso endireita a sua caminhada. Há também um chamado claro ao perdão. Caminhos entortam quando o coração endurece. Mágoa é um peso invisível de desequilíbrio da alma. Jesus foi muito direto. Se você não perdoar, sua comunhão fica travada. Perdoar não é concordar com o erro, mas é se libertar do veneno. Quem não perdoa anda sempre olhando para trás, tropeçando no presente. Quando você libera o perdão, não muda o passado, mas muda a sua posição espiritual. Você passa a olhar para o presente e para o futuro. E Deus trata com seriedade aquilo que você carrega no seu coração. Um coração livre anda leve. Um coração amargurado anda torto, anda pesado, porque não olha para frente. Deus está te chamando para uma caminhada de constância, não de picos emocionais. Muitos vivem uma espiritualidade de altos e baixos, porque baseiam a fé em sentimentos. Mas fé madura é decisão diária, é acordar e escolher obedecer, mesmo quando não há vontade. É permanecer mesmo quando não há aplausos. É continuar mesmo quando ninguém vê. Os caminhos de Deus, eles são firmes, mas exigem perseverança. A Bíblia diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança não é intensidade, mas é fidelidade. Um passo após outro no ritmo de Deus. E se hoje você sente que sua caminhada precisa ser endireitada, isso já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Mortos não sentem desconforto espiritual. Quem sente é porque está vivo. Não ignore esse chamado de hoje. Não adie os seus ajustes.
Não negocie os seus princípios. Volte ao básico. Faça orações sinceras. Palavra viva, a palavra de Deus. Obediência na prática. Temor constante. Deus não está longe, mas Ele está a um passo de rendição. Quando você se alinha, o céu se move. Quando você se ajusta, Deus endireita. Então, que hoje você decida confiar mais e controlar menos, obedecer mais e justificar menos. Que você volte a andar com Deus, como no início, com simplicidade, com verdade, com entrega, e que a promessa se cumpra plenamente. E o Senhor endireitará as suas veredas, não por méritos, mas por misericórdia, não por força, mas por graça. E a sua caminhada, que parecia confusa, voltará a ter direção, propósito e paz novamente. Receba essa palavra com muito amor e dedicação neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.